Está começando mais um GZCast! Terceira edição. Terceira edição com convidado especial. Mais que especial. Mais do que especial. Muito especial. Quem? É quem? Ele, Vitor Crestani! Incorporando tudo. Ele sabe. Que recepção calorosa, hein? É, Viu claro, só? cara. Viu Tem só? que ser assim, né? Tem E que ser assim, assim. é tudo no improviso aqui. Não tem ensaio, não tem nada. Acho que foi o primeiro sorriso que eu dei hoje. Aê, muito bom, muito Já bom. conseguimos. Ô, Já beleza. valeu, já aí. valeu. Já tá bom o podcast já. Ih, cara, Vitor, antes de mais nada, agradecer a sua presença. É um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco na terceira edição. Mesmo, né? Não, tive que falar, Eu ensaiei nem sei falar inenarrável. 3 dias, cara, ensaiando pra falar inenarrável. Só soletrar que não dá, mas vai. Mas deu boa. Deu boa. Nossa Galera. terceira edição do GZCast. E é muito bom tê-lo aqui conosco para falar um pouco mais do mercado imobiliário, falar um pouco mais sobre a tua vida, tua história, contar pra gente quem é o Vitor Crestani. E lógico, né? Falar um pouco de groselha aqui que a gente também gosta. Legal, legal. Obrigado pelo convite, Fernando, Gil. Muito obrigado pela presença essa noite aqui. Esqueci o nome, cara. Luiz. Luiz. Tamo bem, eu não sou famoso ainda, né? Pô, a gente fez mais vídeo. Começamos bem, viu? Começamos bem. Essa aí não precisa cortar. Dá pra ver que não é ensaiado aí, ó, tá vendo? É isso que é bom. Obrigado pelo convite mais uma vez, Fernando, Gil, Luiz. É um prazer gigantesco, Agora, sabe? Pô, eu já ia dormir tristinho, pô. Meu Deus. Mas é Luiz foi o com S segundo ou Luiz sorriso. com Z? Luiz com S, Luiz Meu com S. Deus, Luiz com S. E, Pronto. cara, e pergunta coerente, tá? Porque a minha vida inteira eu informo que é com S, meu boletim vem com Z. Fui jogar o campeonato de Paddle agora. Chateado. olhei Chateado, com Z. chateado. Não, pô, a galera não leva a sério meu nome, pô. Não leva. Mas Mas pra mim, pensa- quando pergunta se Vitor tem C, eu falo não, é com V. Isso necessita, Boa. né? Porra. Ô, já tô gostando que já saiu mais de um sorriso, né? Dá várias piadinhas, tá vendo? Boa, muito bom. Não, galera, muito bom. seguinte, prazerzão estar aqui com vocês. Gosto de compartilhar um pouco da minha história também. E, claro, falar do mercado imobiliário que nos move a nossa região. E também falar um pouquinho de groselha, falar de business também. Que a gente puder trocar de experiência, para mim é sempre bem-vindo. Vitor, Com show de certeza. bola. Realmente, é a primeira vez que nós nos vemos, né? Já ouvi falar muito de você. O Fernando sempre fala muito bem, né? Inclusive fez teu curso e falou, cara, tu precisa fazer. Obrigação do corretor de imóveis fazer teu curso. E realmente um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Mas queremos ouvir. Quem é o Vitor? Como Quem começou? é o Vitor? Quem é o Vitor? Vitor O que come? por Vitor. Vitor por Vitor. De Olha a onde resposta, veio? né? De onde nasceu? Com V. Com V. Antes de começar, então, eu vou propor um brinde. Aí! Eu tô na Um Coca brinde Zero, aí, cara. sim, Eu um tô brinde. Brinde a cara. GZ, brinde a Majesti. O Fernando tá né? no projeto fit dele ali que não rola. Fit tomando coca. Zero, Aí dá cara. boa, né? Aí dá muito boa. Fit tomando coca, tá certo. Que recepção, hein, rapaz? Vinhozinho, coisa boa. Luiz de Bosca. É o Luiz de Bosca, tu mostrou só pra... Não, era só... Ah, tu só mostrou o Luiz de Bosca e foi lá e pegou, Pegou o outro. sangue de boi e trouxe. Campo Largo. 5 daí. litros ali, ó, sangue boi. Quem não gasta aí, tá bom esse. Cara, meu nome é Vitor, estou aqui na nossa região há 13 anos, eu tenho 30 anos de idade, sou gaúcho e vim pra cá pra jogar bola, jogar vôlei, na época eu era atleta, isso em 2009. Pra quem não tá vendo aí, o Vitor tem 3,20 metros. Eu acho que Isso. ele ia dar super bem jogando vôlei Sentado, mesmo. sentado. Pô, vôlei, basquete, tudo isso, cara, o homem É gigante. gigante. Pintar prédio não precisa de andaime. Naquela época eu tinha menos de 100 quilos, né? Mas como eu falei pra vocês antes, aqui da gente começar, faz uns 13 anos que eu não tenho menos de 100 quilos. É, porque tá ganhando bem, né? Tá ganhando É. bem, daí a gente acaba largando um pouco o esporte, curtindo mais a vida, né, Vitor? É muito presunto de Parma, né? Acaba engordando um pouquinho. E vim pra cá por causa do esporte e comecei a fazer a faculdade de administração. Nada a ver com o esporte, né? Então eu era o único nada a ver, assim, da turma do esporte. Eu era o único que gostava de estudar. Só que eu já tinha um espírito de liderança desde cedo, assim. Eu saí de casa com 15 anos de idade e quando eu vim pra cá, fui morar no Espírito Santo, quando eu saí do Rio Grande do Sul, e aí quando eu tinha 17 anos que eu vim pra cá, uma equipe daqui de Itajaí me contratou e eu vim pra cá, ganhando faculdade, e
e vim para jogar bola. Cara, em 2011, eu estava no 4º período da faculdade e minha mãe faleceu de câncer. E eu fui criado só por ela. Então foi uma história, aquela época, ela foi uma época mais difícil, assim, na minha vida. Muita treta, sabe? Mas eu amadureci bastante, assim, cara, naquela época. Nas dificuldades que a gente amadurece muito, né? Demais, cara, demais. E imagino, porque, querendo ou não, forçou a amadurecer ainda mais, né? Ainda mais. Principalmente assim, ó, porque eu fui criado só pela minha mãe, mas depois de um tempo eu saí de casa e aí minha mãe faleceu. E aí você fica solto no mundo. Sim. Quando você está solto no mundo, você pode fazer o que você quiser. A única instituição que vai te parar é a polícia, né? É. Então, espero que não tenha acontecido, né? Essa a gente não pode contar no horário nobre. Não pode, não dá. Essa não dá pra contar. Mas aí a carreira do atleta é uma carreira muito curta e oferece muitos riscos. Falei assim, eu vou jogar bola no máximo até 35, 40 anos. Depois disso, ou até durante isso, se eu atravessar a rua aqui, um carro me pegar, acabou minha carreira. Se eu ficar manco numa perna aí, inclusive, não deu. atletas, muitas vezes acontece de se aposentar e perderem tudo, por não, de repente, não ter estudado uma maneira de aplicar o dinheiro, de investir. Então, realmente é uma carreira, muitas vezes até promissora, que dá para fazer bastante dinheiro, só que ela também acaba cedo, né? Acaba cedo e realmente, se não tiver um bom empresário, alguém uma próximo, base, né? Perto, assim, com cabeça firme, acaba gastando tudo o que fatura, né? E aí eu pensei assim, se eu colocar a minha energia e disciplina que eu aprendi no esporte, colocar isso no conhecimento, na faculdade, eu falei, acho que vai dar boa. E eu comecei a gostar da administração. E aí eu peguei a disciplina que eu tinha do esporte e comecei a investir isso na administração. Aí, cara, eu comecei a estudar um monte, assim. Falei, cara, é o que vai me salvar. Comecei a estudar. E aí eu me pós-graduei a primeira vez com 21 anos de idade. Eu ganhei uma bolsa no Univale e fiz gerenciamento de projetos. E eu entrei na pós-graduação quando eu ainda estava na faculdade, como aluno especial, porque eu tinha notas muito altas e deixaram eu cursar. Uhum. E aí quando eu fiz 21 anos de idade, eu me pós-graduei. Foi tudo muito precoce na minha vida, assim. Então, saí de casa muito cedo. Realmente, aliás, você é novo, né, cara? 30 anos. Ainda é novo, né? Novo, mas já tem uma história, né? Porque começou cedo, então já tem uma história de mais de 10 anos. É que nem caminhão de prefeitura, né? Bom de idade, ruim de carcaça. Até engasgou o garoto aqui, ó. Muita quilometragem rodada. Já muita rodagem. É bem parecido com o Luiz. Só que o Luiz é diferente, né? Na verdade, a gente é irmão. O Luiz é igual caminhão de obra, né? Uma caçamba grande carregando um monte de tudo. Eu ia, inclusive, falar justamente que a gente tem uma coisa em comum, que gostar de estudar não é uma coisa muito natural, infelizmente, né? E eu também sempre gostei, sempre fui curioso, e também me formei na faculdade com 21, e estudar, quando a gente começa a ver aonde que pode levar isso, a gente tem mais sede ainda, né? Mas continua a tua história para a gente saber mais como foi. Assim, Luiz, o que eu tenho acumulado hoje na área de conhecimento, assim, né? Eu fiz administração, 4 pós-graduações em gestão, engenharia civil e hoje eu curso teologia. Aí você fala assim, caraca, teologia não tem nada a ver, né? Mas aí, que foi tanta coisa que aconteceu cedo, que lógico que chegou uma hora que eu dei uma patinada violenta, assim, fiz muita cagada. Sim. Né? E aí eu comecei a procurar um pouco mais de sentido nas coisas que eu fazia. E aí esse pilar espiritual na minha vida assim, foi uma coisa que me botou na linha. Sim. E é muito importante, né? Eu faço uma analogia sempre com jogo. Assim. No jogo a gente tem lá Street Fighter e tem o lifezinho em cima. Você tem que ter o life do conhecimento, o life da saúde física e tem que ter o life espiritual também, né? Quando você deixa de lado esse life espiritual, a vida desanda. Não tem como. É o famoso equilíbrio, tão fácil de falar e tão difícil de fazer acontecer, né? É isso aí. E pode perceber, se você não tiver um pilar espiritual alinhado, as suas emoções, elas são muito voláteis. Sim. Exatamente. E com emoções... Muitos altos e baixos e pouca estabilidade. Porque daí você não tem um centro. Né? E quando você não tem emoções equilibradas, todos os outros ambientes da sua vida não funcionam. Então, quem é que mantém um relacionamento saudável sem emoções equilibradas? Caraca, que corte, hein? Caraca, esse... Não, esse corte vai bater 1 milhão de views. Arrasta pra cima pra palestras motivacionais com o Vitor Crestani. Essa foi... Vendeu 100 cursos Nossa, agora. essa aí foi muito vai bem, bombar cara. no Hotmart agora.
Ah, não fala do Hotmart, o pessoal deve estar bravo comigo, porque agora eu fui pro Kiwify. Depois bota o link ali que vai do mesmo jeito, né? Não tem problema. Então tem isso também. Aí, área profissional. Como é que você vai passar por um ambiente de estresse se você não tem emoções equilibradas porque o seu pilar espiritual está fraco? Então eu passei muito por isso. Por quê? Eu sempre fui o cara com um potencial absurdo, acumulando bastante conhecimento e experiência, só que chegava na hora de manter tudo aquilo que eu tinha construído, começava a patinar porque A base, né? uma série de coisas estava faltando ainda no meu quebra-cabeça. Então, principalmente depois que eu equilibrei mais esse pilar espiritual, assim, todo esse potencial começou a se constituir em realização. E aí, principalmente nos últimos 3, 4 anos, aí eu tenho colhido, até um pouquinho mais talvez, tenho colhido algumas coisas bacanas. Eu fiz parte do corpo fundador da empresa Vocan Urbanismo. Isso que eu ia te perguntar, quando que você conheceu e reconheceu o mercado imobiliário como um dos seus focos ali profissionais? Porque você foi do vôlei para administração, para pós, né, falou dessa parte espiritual, mas quando é que você viu que de fato o mercado imobiliário era onde tinha ali um fundamento? Após de gestão em projetos, me levou para uma posição de gestor de projetos dentro de uma urbanizadora. E ali foi meu primeiro contato com o mercado imobiliário. Isso Faz uns 10 anos. Faz uns... Com 20 anos? Com 20, 21. Caraca, com 20 anos Cara, muito novo. eu queria saber onde é que era o próximo after. Queria saber onde que é o Baturité. E hoje ainda continua assim. Não, Não, mas Hoje Mas não, você tá com quantos? 22? quase. Aí sim! Tá vendo? Aí, ó. Enquanto tá com 45. É o mais novo, Não ele pela é mais aparência, novo. não pela aparência. 45? Você tem 45? Melhor frase. Eu tenho 36. Mas ele tá falando que tem 22, não pela aparência, Só pelo 36? nível mental mesmo. Não. Nada disso. Pesada a brincadeira. Nada disso, não. Inclusive, a GZ não estaria onde está hoje se não fosse pelos É, 47 isso anos aí. do nosso querido amigo aqui. Boa. A zoeira é livre. Não, mas novo. Deixa que eu zoando até até o o final do programa vou te pegar. É o caso do Benjamin Button. Né? Só que é o contrário, Boa. né? Cara, sem harmonização facial, sem... cara, in natura. Outra, mas eu passei um aperto isso aí, cara. A gente tava com o pessoal do escritório do Jaime Lerner, que eles fazem um projeto pra nós ali na CN, né? Na área de urbanismo. E aí a gente tava numa reunião bem descontraída, tipo essa aqui, e... não tipo essa aqui, né? Uma reunião séria. Pô, estamos perdendo a credibilidade. Não. Calma, E vamos aí- recuperar a E credibilidade. aí eu não sei por que raios de assunto os caras começaram a falar a idade. Cara, e aí tinha um rapaz lá que o cara era um boneco de cera, bicho. 40 anos de idade, se dava 25 pra ele. Ele vai assistir isso. Não, mas pode falar. Não, o cara Mas é um boneco... elogio, pô. É um elogio. O cara elogio, boneco de é. cera. Aí chegaram até em mim assim e falaram assim: e o Vitor? Quantos anos vocês acham que o Vitor tem? Aí os caras meteram 42. Nossa. E olha que eu nem tava com essa entrada de careca aqui ainda, bicho. De uns 2 anos pra cá, a entrada da minha careca. Mas aqui eles funciona, falaram cara. isso Ele pelo já teu sabe. Experiência. pela experiência. É. Isso. Acho que é Pela o timbre autoridade, da pela minha liderança. voz. Nós Tem que acreditar, tem que E é um acreditar em timbre, algo. né? Eu acho que é o timbre. timbre O da timbre minha da voz voz. ajuda também. Podia fazer rádio, tinha vocação pra fazer rádio. Você vê, mas essa questão da idade, eu fui apelidado na GZ como mais novo, né? O mais novo. Mas o mais novo não por essa questão do conhecimento, faz porque na área da tecnologia, ninguém tem a noção que eu tenho deles. O mais novo sabe. Então você vê que até entendi. para inovação, para essa parte de conhecimento relacionado à tecnologia, Ele os fica mais novos, sentido mesmo, os cara. mais Ele- novos ele- levam Isso mexe com o vantagem, tá coraçãozinho vendo? dele, né? Porque se Mas pergunta é que- pro Luiz ali pra ele tirar uma fotinha com o retrato do celular, ele já se perde, já acende a lanterna, né? Não, Tim? O quê? Como é que tira aqui? Grava a tela, me puxa assim, começa a ligar a Nossa, lanterna. caralho, eu tô bem de sócio, né? Não vamos nem falar do Fernando, daqui a pouco a gente entra Pô, ali no cara. assunto do Fernando. Aí- Fernando é outro. Aí aconteceu que eu entrei no mercado imobiliário como gestor de projetos, isso com 21 anos. E aí depois fiz um trabalho de grandes áreas com a Immobile. Né? Então fui um imóvel. Mas, cara, só trazendo... Tu teve bons parceiros desde o início, né? Falou da Vocan, falou da Immobile, da CN. Então, assim, acho que o meio, né, te traz essas oportunidades, né? Isso pelo que eu tô percebendo, isso foi muito importante no início da tua trajetória. Teve uma coisa que eu entendi assim, que o ambiente, ele é 100% importante. É Ele o resultado tudo. É daquilo isso, que é convive, isso. isso é verdade. Não adianta eu querer resultados diferentes num ambiente ruim. É. Porque o ambiente ele vai te conectar a pessoas, Sim.
Pessoas vão te dar novas ideias, essas ideias vão gerar ações e as ações vão gerar resultados. Então, se eu quero mudar os meus resultados, não adianta eu ficar num ambiente bosta. Sim, isso é verdade. E com as mesmas atitudes, né? Isso é uma das coisas, é um dos pilares que a gente mantém na GZ, até mesmo por ter várias áreas de conhecimentos relacionadas ao marketing imobiliário, ao mercado imobiliário, né? A gente tem a parte técnica com o Fernando e com o Thiago, tem a parte estratégica que o Luiz traz, né? Da direção de marketing, dessa parte de marketing digital, e a parte que eu trago do design, a parte que eu trago nessa visão de produção, operacional. Acaba se completando, né? Isso tudo, quando a gente junta, né, num compilado, faz a receita, gera um diferencial que o mercado não tem. E é muito isso do que você falou. O convívio de pessoas que mantêm um elevado padrão de conhecimento eleva o resultado. Eu acho muito legal do modelo de negócio de vocês, porque você manter cabeças pesadas, pensantes, que geram valor numa estrutura só, é muito caro hoje em dia. Isso é. E aí, quando você torna o modelo de negócio mais colaborativo, você consegue ter pessoas high level contribuindo numa mesma ideia, só que ao mesmo tempo é algo leve, não está algo que custou fixo 500 mil, entendeu? Sim, o custo exato. operacional E assim, é um grande problema que muita gente acaba querendo criar uma empresa e acaba não pensando nisso, né? E tu fazer uma house, né, fazer uma agência dentro de uma construtora, ela além de onerar muito, dá turnover, porque, enfim, os profissionais vão ter outras oportunidades, que nem ele falou, realmente é muito caro. E aquela sensação de sociedade mesmo, de participação direta, né? Nós estamos juntos, teu sucesso é o meu sucesso. Skin in the game. Exactly. É isso aí. Né? Agora nós mudamos a linguagem. No problem. No só, problem. Só em inglês, só em inglês. Ok, that's right. E, então, realmente, eu concordo com você. Eu acho que o ambiente, inclusive, quando o Fernando me ligou na época, né, para nós começarmos a conversar e trabalhar junto e tal. Quando eu liguei pro Luiz, ele não sabia como atender na época. Era telefone discado ainda. Ele achou que era aqueles de parede, assim, ele ficou, alô? Alô? Mas o que eu percebi logo de início era ser um ambiente, que eu vim aqui trabalhar, né, trazer a mentoria para o Gil, trazer a evolução do marketing e tal, e a gente junto percebeu que, de repente, a gente se juntando dá para fazer algo diferente, algo maior. Né? E assim como você aqui, a gente estava até falando antes, né, o podcast é uma ferramenta de marketing de relacionamento, onde a gente consegue ter pessoas do teu nível, né, juntos conosco no projeto. Caraca, do teu nível, tu viu só? Acho que é um elogio isso aí. High level. Não, que é isso. Lógico que para ter você aqui é um high level. Tem que ter um high level ali para, né, a nossa régua já subiu. Então, para você estar aqui, pode ter certeza que milhões de pessoas virão. Vitor Crestani. Com invadindo a sua com V, sala. não é com C, tá? De Vitória. Mas e aí, segue o baile ali contando para nós. Daí você juntou com essa Aí fiz um turma. trabalho com a Immobile, de grandes áreas. E na época, nós na Immobile, nós Por éramos... sinal, um abraço pro Kia e pro Laurence aí. Um abraço pro Kia, pro Laurence, pro Lucas, pro Gui Volk, né? Galera, Aí, muito show, né? Ranieri, nosso Que aluno faz também. Também elevar esse Elevaram o patamar também. Ranieri Padrão foi meu aí aluno de- no curso também. Depois fala um pouquinho sobre o curso. Exato. Isso. Colega do Fernandinho no curso. E ali na época, na Immobile, nós éramos em 7. Era o Gabriel Ortiz, já estava também, que o Gabriel agora é aluno da turma 3. Aí o Lucas, o Laurence, o Laurício, o Gui Volk, eu e o Thiago Sachs. Era somente nós. Hoje a Immobile deve ter o quê? Tem 3 filiais, eu acho que umas 50, 60 pessoas deve ter no time, né? Mas a Larissa também passou por lá. Então a ideia era fazer um trabalho com grandes áreas. E foi um trabalho bem intenso. Só que esse trabalho intenso gerou uma parceria, na época, minha e do André Miranda, que hoje ainda é sócio da Vocan. E de nós dois surgiu um modelo de negócio onde veio o Roderjan como investidor principal. E aí, depois veio o Júlio e o Rafael. E daquela intenção de 5 pessoas ali surgiu um negócio que hoje se chama Vocan. Né? E é um período curto, acho que fazem 7, 8 anos mais ou menos que isso aconteceu. E um crescimento exponencial. Né? A gente foi atrás das melhores áreas, desenvolveu um estudo e analisei os dados históricos de 30 anos de todas as cidades do estado de Santa Catarina e criei um ranking de cidades. E falei, nessas cidades aqui a gente vai entrar para fazer, né? Para procurar área, para estudar plano diretor e tudo mais. Selecionamos ali as 15 primeiras cidades.
E aí começamos a levantar áreas ali. Então, por isso que o portfólio de negócios hoje ele é muito, muito próspero, da Vulcan, porque essa mentalidade ela surgiu Estudo de desde dados o é início. importante, né, Vitor? É fundamental. É fundamental. A necessário, base é básico, de tudo, né? É, É a é. base, é. Agora, assim, ó, eu vejo muitos profissionais que, na minha opinião, até um pouco preguiçosos, que falam a respeito do feeling. O feeling é importante, sim, só que ele é complementar. Exato. Ele não pode ser o fundamento. Não, e o feeling, uma das matérias que eu dou aula na pós-graduação é de dados, né, data-driven. Ele serve para depois que você tem o dado. Exatamente. Entendeu? Não é você... Ele é a cereja do bolo. Exato. Você, eu acho que é isso aqui. Sem dados, é só uma opinião. Eu gosto. Eu vi um meme esses dias que era um caminhãozinho passando assim por um trilho de trem e aí tava assim, né, o feeling. Aí vinha assim o trem vindo, um troço monumental assim, rachando o caminhãozinho, fatos. Pau, pega Então, no meio do cara. o que tem fatos, tem dados, né? Você não tem como discutir. indiscutível. Agora, lógico, num processo criativo, você se basear somente em fatos passados também não dá. Tem que ter Exato, essa não é- maturidade. o que às vezes eu vejo que as pessoas não entendem é que não é para você excluir o feeling, é para saber no momento de utilizá-lo. Isso. Né? Isso. Opa, eu penso que é por aqui, a minha intuição diz isso, mas quando você tem uma pesquisa prévia, você tem dados que apontam uma direção, né, o feeling vai ser complementar, vai fazer prosperar. Exatamente. Até porque a expertise e tudo isso vem do feeling também, mas sem dados, que nem a gente conversou agora, é uma opinião. A então, gente fala muito até, puxando um pouco para as vendas em planta, que a gente acaba fazendo bastante aí, o próprio histórico de rentabilidade são os dados que a gente consegue utilizar. Que muita gente, acredito que vai dar mais ou menos X% ao ano. Tá, mas da onde? Né? E é isso que a gente tenta mostrar. Não, tu tem um histórico, são dados, são números que estão ali, que estão trazendo a informação, né? E agora o pessoal começou a despertar e mostrar, não, é aproximadamente isso. Tudo bem, pode-se ter uma estimativa com a questão do feeling e tudo mais, mas o que eu posso te falar não posso prometer, mas com os dados que eu tenho de um histórico, é o que eu vou apresentar. E é uma grande diferença. Nós entramos ali pela CN num empreendimento de 2,5 milhões de metros quadrados e lá na cidade de Tubarão. Estamos em licenciamento, é um master plan gigantesco para fazer um bairro planejado. E para definir o produto numa área de 2,5 milhões de metros quadrados, como é que faz isso? É extremamente complexo, porque você pode fazer tudo. Né? Simplesmente 2,5 tudo. milhões, cabe tudo, né? Cabe Pode fazer tudo. o que quiser. São 4.300 lotes. Agora, pra você ter uma conseguir ideia. entender qual é a tipografia, qual A viabilidade, é isso, a tamanho, viabilidade, né? tamanho, o coeficiente, a gente pode inclusive sugerir o zoneamento, pra você ter ideia. Então é uma coisa muito louca. Hoje à tarde eu estava numa reunião sugerindo um zoneamento de um novo bairro, pra você ter ideia do tamanho do impacto de uma decisão dessas, né? E é lógico que a gente não toma essa decisão pelo feeling, né? Então nós temos pesquisa de mercado e pesquisa robusta. Você vai pegar um material lá, são 600 páginas falando sobre da onde que a cidade veio, como é que é o comércio, como é que é o serviço, como é que é a indústria na cidade, para onde que direciona, né, toda a economia, toda direcionamento de crescimento populacional e habitação. De fato, planejado, né? Planejado, exatamente. Então você fala assim, isso aqui tem demanda, né? Por exemplo, uma tendência que a gente tem, as famílias estão diminuindo. Nós vivemos uma pirâmide invertida. Se eu não olhar para isso... Pai de pet, né? Pai de pet, por exemplo. hoje em dia. Existe uma previsão de que até 2080 a família brasileira vai ser... Hoje a família brasileira é 2,2 pessoas. Exato. Passou aquela Polar. época, lembra que as nossas vós lá Sim. tinham Tem mais. 10 filhos. ponte de filho, sim, um monte sim. de coisa. Existe mais. Hoje, inclusive, mudaram-se os objetivos, as coisas. Antes todo mundo, né, pensava naquelas casas gigantes. Hoje o estúdio está muito em alta, né? Apartamentos exato. pequenos. Então, Porque mudou muito também relacionado à expectativa de vida, né? Hoje as pessoas acabam vivendo mais do que antigamente. Antigamente, uma pessoa com 50 anos, você já imaginava uma senhora de agora a idade. pessoa com quase mudou 40, muito, que o né? cara é de você vê, 19. Aonde que ele tá falando? Não, ele tá Aqui, ó, tentando você enxergar que uma tá na ilusão. câmera nos vendo, sabe Mas que é uma realidade. Hoje as pessoas, a expectativa de vida, ela tá mais distante
do que era antigamente, até mesmo essa construção de família. As pessoas se preocupam mais com o futuro, com o investimento, se preocupam mais em palavras que antes não eram conhecidas. Ninguém sabia o que era 30, 40... Ninguém não vou generalizar, mas poucas pessoas sabiam o que era liquidez, rentabilidade, termos relacionados a investimento que hoje você vê a todo momento no Instagram, nas redes sociais, na internet. A educação financeira, né? Não se falava. A educação financeira é uma coisa que vem acontecendo com mais frequência. Toda educação, de uma maneira geral, contribuiu para isso acontecer, sim. Porque antigamente, o que era normal antigamente? Você tinha um patriarca ou matriarca, e aí todo mundo ficava embaixo daquele guarda-chuva. Porque você vivia em grupo, seu grupo era a sua família e tudo mais. Só que hoje em dia a nossa realidade é o quê? É muito fácil você sair de casa hoje, alugar um apartamento, fazer uma faculdade e fora. Antigamente não era tão fácil assim. Né? Você tinha que casar, sair de lá para ter alguém para se escorar e aquele também para se escorar em você. Então antigamente era muito assim. Hoje, aí o que aconteceu com os imóveis? Cultural também, cara, né? Que loucura. Não, a velocidade da informação completamente. E por isso as dificuldades também de fazer as coisas andar. Né? Não se sabia tanta coisa, não se poderia oferecer tanta coisa, porque não se sabia muito menos. Exato. A gente vive a era do compartilhamento, mas naquela época não tinham tantos meios, né? Era rádio, TV. Era mão de obra. Fazer uma faculdade, fazer magistério. Cultural, né? Eu vejo pelas minhas tias ainda, mulher solteira, que é isso, né? Desquitada. Lembra? Desquitada. Separada era desquitado, né? Essa era a era do operacional, né? As pessoas saíam de casa para trabalhar. Isso, hoje nós vivemos a era do compartilhamento. Foi isso que o Luiz falou. Hoje você sai de casa para evoluir e cada vez mais conseguir compartilhar. Uber compartilhado, delivery de comida, você compartilha serviço de entrega. Com carro a house com sistema de moradia compartilhado. Então a gente vê o futuro da moradia e do investimento imobiliário trilhando caminhos que não se imaginavam há muito tempo atrás. As minhas tias, quando fizeram magistério, era, meu Deus do céu, né? Ela fez magistério. Uma faculdade era quase um pós-doutorado hoje em dia, né? Então, e aí o que aconteceu? As casas eram muito grandes para absorver essas famílias desse tamanho. Aí os imóveis, eles vêm acompanhando essa tendência de diminuição da família. Então, hoje a família tem 2,2 pessoas por família. Esse número é de hoje, né, do IBGE. E aí você pensa assim, 2 pessoas, 2,2, né? O quê? É um casal mais uma pessoa até os joelhos, um anão. Tô brincando. Se você ficar pesado, eu tô corta. Acho que foi bom demais, vai ficar. Toca o sininho do processo. Não, 20% das famílias têm a terceira pessoa. É isso que o dado fala. Até 2080 vai ser 1,9. Ou seja, 90% das famílias vai ter a segunda pessoa e 10% das famílias vai ser uma família de uma pessoa só. Então a estrutura que a gente conhece como casamento, relacionamento, vai mudar. Porque já não é mais uma família. Nós somos casados, por exemplo, e ela mora lá na outra casa e eu moro aqui na minha. Mas nós somos casados. Então isso é uma realidade que ainda vai acontecer. E como que isso impacta em todos os nossos mercados? No marketing, no imobiliário, no consumo, na mobilidade. Né? Perfeito. Então, se nós estávamos falando sobre dados, né? Se nós não estamos atentos a isso, dentro do mercado imobiliário, nós não estamos criando produtos para vender amanhã. Numa indústria, você tem um ciclo muito curto. Até porque o mercado imobiliário tem um viés que é burocrático, né? Você quer construir um bairro planejado, você tem que pensar quase 10 anos antes. Exatamente. Né? Nós prevemos, no caso nosso, bairro planejado até 20 anos. Nós estamos falando de 20 anos. E isso é muito interessante, de verdade. Eu estou há 16 anos no ramo imobiliário, né? E eu acompanhei uma boa parte aí de construtores, não vou citar nomes, né, mas construtores pode citar qualquer coisa, gente. Os caras cortam. Pode citar. Agora a gente quer saber, pô. Não vai falar bem a cereja do bolo, tu não quer contar, pô. Agora fala. A construtora, que realmente não ficavam preocupados em ter um estudo para aí, então, criar um produto, um apartamento específico, talvez mais compacto, realmente iam tentando empurrar no mercado. E isso é fato. E agora a gente tem visto aí com vários construtores que a gente trabalha pela GZ mesmo, que realmente tem uma busca, um estudo, a FIPZAP, enfim, vários números que trazem, discutem, sentam na mesa com a gente e falam, opa, olha só, eu estou vendo apontando para o apartamento hoje o estúdio.
olha só, tá fazendo sentido, que absurdo. Mas estúdio com 40 metros. Cara, o que é isso? Esse público hoje está precisando. Então, a gente tem visto realmente o que vocês estavam falando de dados, é exatamente isso. Agora, as construtoras, muitas, estão realmente estudando e se preparando ser algo mais profissional. Que teve um lapso aí, que Balneário Camboriú, com certeza no Brasil todo, né, que ia construindo, crescendo de uma forma não muito organizada. Suprindo necessidades, né? Mas tu sabe que isso é cíclico, porque algo que vende chama atenção. Falar assim, me animo a entrar nesse mercado porque, meu Deus, vai bombar, né? Sim. Então a nossa região sempre foi muito próspera. As pessoas do Brasil inteiro e até mesmo do mundo querem estar aqui na nossa região. E aí o que acontece? As pessoas se empolgam. Não posso construir na minha cidade, que é no interior, tem 30, 40 mil habitantes, então vai vender. E aí eu vou para onde? Quero ir para Balneário Camboriú, para Itajaí, para Praia Brava, né? Enfim, para o polo que eu sei onde vai vender. Só que aí isso acontece em massa, esse movimento. E aí a gente tem um número de construtoras muito alto. Isso é bom, porque gera bastante cliente para nós, né? Mas também gera o quê? Mais competitividade. Quando a competitividade aumenta, aí você tem que começar a se diferenciar. Porque você não é o único que não está fazendo estudo e colocando um produto mediano, né? Exato. Cara, o que você está falando faz total sentido. A gente tem o cliente, que eu particularmente gosto muito de trabalhar com ele, até porque nos puxa, a gente juntos está realmente mudando algumas coisas no nosso cenário, que é o Niltinho da Fonseca Neto Empreendimentos. Ele já vem com esse background de querer estudar os dados, de ver quais são as melhores saídas, de buscar diferenciação, trazer tecnologia. Então, a gente percebe que quem pensa assim, cara, tá 1 ou 2 passos à frente. Porque o que o Fernando falou é muito verdade. A construção civil, principalmente na nossa região, no geral, ela dá dinheiro. Então, você vai fazer um projeto meia boca, mas se for lá fazer, executar, vai vender e vai ganhar uma grana. Agora, como potencializar isso? Como pensar num próximo empreendimento? Como ter uma liquidez ainda maior? Como ter um valor agregado ainda maior? Tudo isso faz parte do combo do estudo prévio, de buscar É. diferenciação, até porque você falou, né? E realmente, até por ser uma região próspera, a concorrência é muito grande. E não só por isso, né? Mas também pela previsibilidade. Quando você tem uma análise de dados, né? No design a gente usa isso como várias ferramentas. Mas quando você tem uma análise de dados, você consegue ter uma previsão mais assertiva. Você não só garante todos esses pontos positivos que a gente vê que o mercado hoje traz e atribui para vários produtos aí, mas você consegue ter uma previsão mais assertiva. Você consegue garantir para o cliente que aquele resultado vai ser de fato real. Não fica no campo só da ideia, eu tenho dados ali de que tal produto teve rentabilidade no ano passado de X%, e esse ano talvez será, e não consegue garantir. Essa curva ela se mantém numa crescente real, né? Sabe o que eu vejo também, Gil? É que assim, hoje, quem que é o responsável por criar um produto da construção civil? Um arquiteto? E o marketing, que é o contato com o mercado, ele é pouquíssimo envolvido na maioria das construtoras. Sim. Porque ele é envolvido na criação da máscara do empreendimento, da imagem do empreendimento. Mas e o feedback do último empreendimento que você fez? Né? E a parte estratégica. E a parte estratégica desse produto? Pensar antes. Quais são os equipamentos de lazer que agora estão mais cotados e que realmente vão gerar algum valor? Exatamente, porque vai para São Paulo, principalmente, cara, tem um monte de quadra de squash. Quem que joga squash hoje em dia? Mudou. Então, essa é uma inteligência que ela está muito mais concentrada no business do marketing do que da arquitetura. Sem dúvida. Só que naquela etapa, em muitos modelos de negócio, aqui na nossa região, pessoas próximas de nós, acontece justamente isso, que o marketing não é envolvido nessa etapa criativa do produto. Não é que o marketing vai definir quantos metros quadrados vai ter o apartamento, não é isso? Exato, e a galera confunde marketing com publicidade, né? Confunde muito. O leigo não tem essa distinção. Né? Ele não consegue, o marketing, agora que a gente vai lançar, beleza, vamos procurar alguma agência de marketing. Mas o marketing está justamente na parte prévia, né? Logo no começo, discutindo desde o arquitetônico, né? a tipologia, terreno, localização, da empresa, até tudo, né? Tudo. Por isso que é importante, quanto antes, porque o marketing é diretamente relacionado à parte estratégica. Né? Então, quando o marketing está restrito à promoção do produto, a promover o produto,
fica entregando menos resultado do que realmente pode entregar. Exato, Quando menos você de tem 50%, né? Lembrando dos 4 P's lá, produto, preço, promoção e praça, se tu pensar só na promoção, né, você está falando de 25% do que você deveria pensar. Exato. Mas tudo bem, a gente está falando de um cenário que está cada vez melhor, mas ainda tem, sem dúvida, a gente bastante. sabe quantas construtoras que querem economizar nessa parte do marketing, da publicidade, e eles fazem o quê? Ah, não, vou contratar agora só um estagiário agora aqui, só para me suprir agora. E daí o que acontece? Acaba prorrogando um pouco, mas daquele jeito lá, modo, né? Sim. Faz de qualquer jeito. E só que o teu produto está sendo exposto de uma forma. A imagem já foi. E daí, quando foi, às vezes tu tá perdendo o momento de lançar, tu já mudou toda uma imagem do empreendimento. E depois é difícil tu reverter. Sim. A não ser que você seja um exímio gestor de projetos que conecte todas as pontas. Ou que tem um produto muito privilegiado, né? Uma Você localização extremamente você vai privilegiada. ter um Frankenstein, assim, sabe? Uma colchinha de retalhos. Exato. Porque aí o meu arquiteto fez de um jeito, o arquiteto hoje em dia ele é muito criativo, ele quer participar também com o brand, ele quer se envolver em tudo. Sim. E ele hoje um arquiteto assinando é algo muito comum, então ele naturalmente ele precisa se envolver com essa questão de posicionamento. E aí lá na frente você pega uma equipe de marketing que pegou um produto já modulado e ele falou assim, ele tem essa cor aqui em tom pastéis, e você fala, cara, talvez não seja tom pastéis, talvez seja uma coisa mais aberta, talvez não sei. E aí você começa a ter algo montado a muitas mãos, mas talvez não bem gerenciado, porque há muitas mãos bem gerenciado, beleza. Agora muitas mãos colcha de retalho, Frankenstein, não funciona. E muitas vezes a gente vê isso. O prédio, às vezes, é neoclássico e aí ele tem uma portaria. Daí a logo é contemporânea. A logo é contemporânea. Tudo contemporâneo. Daí o lazer é um puta lazer, assim, Nada tecnológico. Nada conversa entre si. O luminotécnico atrazado. E o slogan é a vanguarda, não sei quem. A vanguarda da tecnologia. A gente viu... como é que é o slogan que eu vi esses dias? Construindo para pessoas. Esse é bom demais, cara. Cara, eu vi um... Ainda bem, né? Ainda bem. Cara, eu vi um, é assim... somos uma construtora, só que a melhor. Era esse. Esse cara, aí foi campeão, hein? E assim, ó, a logo era 3 letras, sem brincadeira. O cara abriu o PowerPoint. Não, eu acho que não foi no PowerPoint, eu acho que foi no Word. Paint. No Paint no Instinct Cara, ou Paint. Escreveu 3 letras, que é a logo deles, e colocou uma cor azul e botou negrito e deu. Cara, e vende, somos uma né? consultora. E vende ainda, e vende. Mentira, somos uma construtora, só que diferente. Era assim. Aí você pensa, cara, que mensagem que esse cara tá me passando? Tipo, o que tu tem de diferente, né? Não, e vende muito pela localização, né? Que isso é um dos pontos que a gente tem de privilégio aqui no norte de Santa Catarina. Porque localização sempre é um ponto importante quando é o principal ponto, né, de imóveis. Agora, é o que a gente falou. Aqui em Balneário Camboriú, principalmente, se tu for lá e fazer um neoclássico, vai vender. Agora, vai vender bem, tu vai conseguir cobrar o que tu imagina no metro quadrado. Sim. O teu investidor vai pagar o que tu acredita que realmente vale o empreendimento. Então, assim, se você ponderar todos esses fatores, vai ver o quanto você está perdendo. Ou então você vai contratando no momento errado. Agora eu vou falar com o pessoal do mar. Mas, que nem você falou, daí vai ficando um negócio todo retalhado, todo Frankenstein. Nada melhor quando você conversa, quando o dono da consultora tem a cabeça aberta, né, em ouvir propostas. Claro, tem a convicção dele e tá tudo certo. Mas você definir a equipe antes, o time de arquitetos, quem vai ajudar na incorporação do terreno, quem vai buscar as áreas, quem vai cuidar do marketing, da publicidade, quem vão ser os principais corretores. Porque um cenário que a gente vê muito aqui em Balneário Camboriú, que cada construtora geralmente tem um corretor que abraça mais a causa. Sim, né? Então, assim, como você vai conseguir deixar todo esse time homogêneo, trabalhando juntos pelo mesmo objetivo, né? Tem que ter uma cultura muito forte. Exato. É um estilo de comunicação que gerir, vai criando criar cultura é complicado. Difícil, como gestor na CN, eu passei por uma experiência bem marcante assim nessa questão de cultura. Quando eu conheci a CN, depois que eu vendi minha participação na Vocam, eu fui fazer empreendimentos com o intuito de trazer um investidor. No meio desse caminho, eu conheci a CN. E aí a ideia era a CN já tinha o desejo de investir na área de urbanismo, Asa Nobre. no horizontal. Era a CN já. Uhum.
E aí já era CN, e tinha o desejo de investir no horizontal, mas apesar de ser construção civil também, o horizontal ele tem um conhecimento muito específico, que é diferente do vertical. São dois business um produto diferente. Completamente diferentes. O posicionamento negócio, é outro, sim. Payback, estratégia financeira, tudo diferente. Sim. E aí eu trazia já esse conhecimento e aí a gente uniu a fome com a vontade de comer ali. Aí na época o Pedro ele me convidou para ser gestor também. Ele falou assim, Vitor, você é formado em quê? Eu falei, cara, eu sou formado em gestão e tal, tenho umas pós-graduações assim. Cara, a gente tá precisando de gestor. Eu falei, cara, executivo para mim já... Não, vem, vai ser bom, tal, não sei o quê, papapá. E eu na época eu tava precisando de dinheiro, bicho. Tava quebrado, tava me reerguendo daquilo que a gente tava conversando sobre patinar. Faz parte da vida do empresário, né? É. E aí ele falou assim, não, vem, vai ser bom e tal, não sei o quê. Eu falei, vou fazer uma proposta aqui e ver se ele não paga, né? Aí eu fiz a proposta alta assim para não pagar, ele pagou. E acontece. Cara, fiquei 4 anos lá como gestor. Aí agora que eu estou fazendo uma transição, né? Então, eu sou sócio na área de urbanismo e fiquei 4 anos como gestor. Como gestor, eu era diretor de gestão e finanças. E com o tempo passando, a única pessoa que estava acima de mim era o próprio Pedro, que é o fundador e CEO da empresa. Eu acabei abraçando praticamente a estruturação de todas as áreas. Tudo. Até que a gente conseguiu formar outros 2 diretores, que eram meus pares até então, que é o Fernando, comercial, e o Edson na área da engenharia. E aí se formou um tripé muito forte para a empresa. Tá? Mas até lá, quando eu assumi lá na empresa, tinha 68 funcionários, menos de 70 funcionários. E quando eu entreguei, nós tínhamos quase 250 próprios e mais de 100 indiretos. E aí você pega assim, sem contar que todos aqueles que faziam parte do escritório, na época, que tinham uma cultura determinada, nenhum deles hoje está na consultora. Teve um turnover de todos eles, porque a cultura mudou tanto que a pessoa se sentia ou desconfortável... A cultura espelha os que estão fora do jogo, né? Exatamente. Ou foi demitido, ou se sentiu desconfortável, viu uma outra oportunidade e foi para outra oportunidade. Cara, e o que eu acho interessante, falando da gestão, exatamente como tu estava dando exemplo, eu falo até uma outra construtora, por ser bem conhecida e eu acho bem interessante, é a Embraed. A Embraed consegue também trazer essa questão da gestão, tanto a parte de vendas, engenharia, está tudo alinhado, conversando em si. E pode ver, quando tem um lançamento da Embraed, muita gente fala que primeiro a coisa mais importante é a localização. Eu discordo. Eu acho que em primeiro lugar é a construtora e depois vem a localização. E um exemplo, falando que prova que a gestão é muito importante, e eu dou o exemplo da Embraed, quando a Embraed vai lançar um prédio, não importa, se não for na Atlântica, não for na Brasil, aonde ela lançar, vai ter venda. O pessoal já sabe que é tudo muito organizado. A Embraed conseguiu fazer uma coisa que eu, como professor, gosto muito de ver, que... Vocês lembram, não muito tempo atrás, quando você comprava um eletrodoméstico, perguntava, é uma Brastemp? Lembra disso? É Brastemp? É uma Brastemp? Padrão. E o padrão Embraed, né? Uma coisa, mas é padrão Embraed, na construção civil, pegou muito essa... Até porque os caras são bons de acabamento mesmo, né? Então, assim, até porque não adianta você vender algo e não cumprir, não né? entregar. Mas aqui na nossa região, esse apelo publicitário que eles fizeram, o mercado absorveu bastante, né? Que você falou... investidores, solidez, gestão, enfim. Quantos vídeos no YouTube já vi? E esse aqui eu estou mostrando para vocês, é um padrão Embraed. Não, e só funcionou porque de fato o padrão era acima. Exato. Senão... E o padrão só consegue ser entregue acima, cara, uma obra é algo muito complexo de se gerir. Tá? São muitas pessoas, muitos projetos. Uma lista de compras de itens assim gigantesca, muitos processos. Agora vem isso, depois aquilo outro. Ah, não, agora nós vamos pintar, mas manchou o piso. Então você tem que... É muito regramento, é muita gestão de processos. E resolver problema, né? Resolver problema... E aí você consegue realmente solidificar processos a nível de entregar um padrão acima. E aí você se posiciona com esse padrão acima, em termos de posicionamento e marca mesmo. Isso é algo realmente muito bom. Demora anos para se fazer isso, principalmente num negócio onde o ciclo do negócio é de anos, que é a construção civil. E falando de padrão, já falando da CN aí também, agora com a vinda da Vanessa Larres Projetos também, conseguiram trazer aí uma... Exatamente. Isso inclusive, foi
um dos itens que mudou em toda essa mudança de identidade e cultura da CN desses últimos anos, trazer, por exemplo, uma arquiteta que comprou... A Vanessa Larré não entrou na CN só porque é contratada. Ela veio ela comprou a ideia do modelo de negócios, ajudou a CN a se posicionar de uma forma diferente. Ela também estava iniciando a assinatura de prédios. Hoje eu sei que eu tenho outras consultoras também que ela assina. Então, inclusive quem trouxe a Vanessa Larré para a CN fui eu, porque eu administrei a obra do Habitat na época, onde lá eu conheci ela, e aí eu trouxe ela para o empreendimento do condomínio de casas, que é o Garden Village, que é um lançamento próximo ainda da CN. E aí depois... em breve. Novidades em breve. Spoiler, hein, galera? Spoiler. Esse produto vai derreter, viu? E aí o que aconteceu? O perfil encaixou tanto... Itajaí. Rio do Meio. São mensagens subliminares ao longo do podcast. Easter eggs. Se você juntar tudo, se você juntar vai os ver 10, coisa boa você aí, vai né? conseguir um desconto no Tem final. na Majestini. Tem na Majestini para vender. Sim. O parcelamento é bom. E aí o que aconteceu? Que deu match ali na identidade da Vanessa, com o que ela queria fazer, o que a gente estava querendo também para a empresa, e deu um resultado muito bom para os empreendimentos. Então, gerir cultura de uma equipe em transformação, numa empresa em franco crescimento, né, saindo aí do número de colaboradores que eu falei para vocês, né, de 65, 68 para 250 próprio, É uma mudança. no meio de uma pandemia, cara, foi coisa. E também, mais uma vez, voltando para os dados, né? Porque quando aconteceu a pandemia, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Mas logo o mercado imobiliário, principalmente na nossa região, ele reagiu de uma forma exponencial, né? Então, assim, foram um dos melhores anos da construção civil, foi durante a pandemia. Isso é muito louco, né? Porque, claro, algumas áreas sofreram muito, né? Mas a construção civil, acho que, de repente, o mercado volátil da Bolsa de Valores fez a galera buscar imóveis de novo, juntando com a evolução da nossa cidade, da evolução das construtoras, né? Que nem a Embred, Procave, enfim, CN vindo, trazendo outras construtoras e vindo cada vez mais profissionais, né? Ou seja, não tem mais bobo no mercado também, né? Num cenário de caos, tudo que é virtual ou intangível começa a perder valor, cara. E foi o que a gente passou na pandemia. Então, tudo que é virtual... O cripto perdeu muito valor, né? Começou a derreter. Começa a derreter, né? Então, a chancela dessa questão de clima organizacional foi a certificação da CN com o selo GPTW. Onde, o que é esse selo GPTW? Né? É uma instituição internacional te dando uma certificação através de uma pesquisa de clima, onde as próprias pessoas que trabalham nessa empresa falam sobre engajamento, falam sobre senso de propósito, sobre o quanto que está claro quais são os objetivos dela. E aí você começa a perceber que a gestão de pessoas e a gestão de processos são, de fato, os dois pilares que fazem com que uma empresa consiga ter resultados. Para a galera que está vendo, a Great Place to Work, né? Melhor lugar para trabalhar. Assim. Então, pesquisa de clima, de saber como a galera está engajando, como está prosperando, como cada um está comprando, né, o projeto, dando o máximo de si. Então, medir isso é muito importante, né? Principalmente quando você tem um quantitativo, nesse caso você falou de 200, né? 250, acima de 200 pessoas trabalhando. Então, se você não monitorar isso, né, você perde a mão, que é o que acontece com muitas empresas. E vai além, essa questão da gestão que vocês conseguiram trazer, eu achei muito legal, e não foi agora, não foi a primeira, não ficar só dentro da empresa. Um grande exemplo, as campanhas que vocês fazem na Praia Brava de limpeza, trazendo a comunidade. Tu tá fazendo a gestão do local que tu tá construindo. Você faz uma ação social. Uma ação social. E que realmente ajuda, engaja. Com benefício para todo mundo. Exatamente, onde todo mundo sai ganhando. Você pensa assim, as pessoas precisariam procurar um pouco mais o fundamento das coisas para mudar um pouquinho do sentido de como enxergam. Por que eu digo isso? Uma empresa, qual que é o documento que dá o nascimento de uma empresa? É um contrato social. E o que é um contrato social? Ele faz um contrato com a sociedade. Então é uma pessoa jurídica que é algo fictício, virtual, né? Uma personalidade apartada de qualquer um dos sócios, que ela tem uma função. E essa função está descrita no CNAE.
desse objetivo, desse objeto social, né? Só que dentro de uma estrutura social, cada pessoa, vamos falar entre nós aqui, você não tem uma função na sua empresa, na sua família, como cidadão, você tem função em várias coisas. Você também, a gente ainda não sabe qual que é a função dele, mas tem, né? Eu tô buscando, tô tentando entender. Ele tá vendo se encontra no pádel agora. Tá tentando se achar. Na família ainda. Depois nós vamos conversar mais novo. Então a empresa também tem um papel social, que é muito maior ainda do que gerar lucros, né? Com certeza. Então, e com as ferramentas... Isso não pode ser demagogia, porque eu também vejo muito disso. Vamos fazer uma coisa para o mundo melhor. Porque as pessoas... isso. Porque é muito fácil também no discurso. É porque as pessoas se aproveitam, né? Hoje em dia ficou muito simples você divulgar uma ação dessa. E aí algumas pessoas se aproveitam da boa vontade para agregar algum valor que às vezes não existe, que ela não acredita tem que ser e que de verdade, né? a empresa não se edifica mas numa terra naquilo, de internet, de coach de carro importado, entendeu? Assim, tipo, você filtrar o que é de fato. Por isso que eu falo... É um desafio, é um desafio. Então, que seja você vai ver quem tem né? solidez, vai conseguir isso, porque, cara, uma consistência de ações corretas, de buscar o objetivo, né, em conjunto. Então, não é uma ação isolada, um programa. Exato, um programa, uma soma com de situações. situações. Propósito, né? Que tem exatamente. Um propósito específico. Que você utiliza daquelas ferramentas que você tem na mão, que é o quê? Um time gigantesco, um posicionamento de marca, força de caixa, relacionamento com os órgãos públicos. E você gera uma energia de uma iniciativa de fazer algo que contribua para algo a mais, para as outras pessoas. Que nem você falou ali, um bairro planejado, cara, isso dá um pacto social gigante. Né? Imagina quantas pessoas não vão viver ali. Né? Vão comer, vão sair, vão ter, né, mobilidade. Luiz, para você ter ideia, a economia local é toda. Um bairro planejado, ele tem a capacidade de movimentar drasticamente os indicadores sociais de uma cidade. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Um dos motivos que eu fui fazer teologia é por causa disso. E eu me surpreendi que na teologia você vai estudar, por exemplo, o número de... Existe um indicador internacional que é de mortalidade materna. O número de mulheres que não têm acesso à saúde e contribuem muito para esse indicador de mortalidade durante a maternidade, tu sabia que esse número é muito maior para mulheres negras, por exemplo? Aí você fala assim, cara, mas isso aí é apoio à minoria, apoio não sei o quê. Cara, não tem nada a ver. Às vezes está acontecendo na nossa cidade, embaixo do nosso nariz. O Edson, que é o nosso diretor de engenharia, teve um dia que ele falou assim, Vitão, eu vou comprar um pouquinho mais de linguiça aqui para o churrasco da concretagem, porque eu já cansei de ver fulano, ciclano, beltrano, tem uns 4, 5 ali, que quando sobra linguiça do nosso churrasco, da concretagem, eles têm carne para comer até quarta-feira. Quinta e sexta eles não comem carne. E está acontecendo embaixo do nosso nariz, cara. Sim. É uma realidade que a gente não vê, né? Então, eles não conseguem enxergar. Esse lado humano, cara, se as pessoas perderem o tino, né, para essa coisa humana, essa sensibilidade para essas coisas, cara, perde o propósito do que tu tá fazendo. Aí você começa a entrar numa noia de lucro, de não sei o quê, e eu acho que não é tudo por aí, entendeu? Não, é importante. Exato. É o que a gente fala assim, trabalha por dinheiro? Sim, claro, estamos fazendo por dinheiro, mas se você fizer só por isso, a tendência é não dar certo. Fica vazio. Fica literalmente vazio. Né? Agora, à medida que você se preocupa com o outro, e não é só um discurso bonito, não é para vender, uma situação que de fato acontece. Então, você pode, historicamente, estudar empresas que se preocupam com a sociedade, com a humanidade, são muito mais prósperas. E outra coisa, eu desafio as pessoas, até mesmo todos que estão ouvindo, eu desafio o seguinte, comece por você, individual. Não precisa começar pela empresa, a empresa fazer uma ação, mas faça você, tenha uma experiência individual de como é ajudar alguém. De maneira, genuína. Genuína, exatamente. Ajude alguém de maneira genuína. E depois, com o que sentir, é inexplicável isso. Porque todos os seres humanos foram feitos assim. É muito mais gostoso ajudar do que ser ajudado.
Sem dúvida. Sim. Isso é uma coisa, cara, que é inexplicável. O porquê que nós fomos feitos assim, por que a gente sente isso? Então, eu acho que agora na minha empresa não cabe fazer isso. Comece por você mesmo, né? O Pedro, por exemplo, é uma pessoa extremamente generosa. Ele não pensa 2 vezes antes de ajudar. É um cara muito humano. E por isso, quando os gestores são humanos, e por isso que eu tenho esse diálogo também, e aí nós temos os nossos pares lá, então os principais líderes da empresa são pessoas humanas, pessoas que transbordam esse tipo de pensamento, aí você consegue ter ações concretas, programas de longo prazo dentro da empresa que contribuem para aquela região onde ela está posicionada. Sim. Que a gente começou com essa atualização que vivemos hoje das redes sociais a cada vez olhar mais para dentro, né? Virou clichê até. Olhe para dentro de si mesmo, reconheça o seu interior, o que você tem a evoluir, mas às vezes olhar um pouquinho para fora, entender um pouco para fora do convívio que você tem com as pessoas que trabalham às vezes na sua rua, que trabalham no seu prédio, ou que mantém ali um cotidiano para que você tenha uma qualidade de vida hoje, limpando talvez o lugar que você vive, que você mora, ou enfim, contribuindo de qualquer forma que seja, né? Para o seu dia a dia, e às vezes ajudar essa pessoa que está ali junto contigo, está todos os dias no seu dia a dia, pode ser uma diferença minúscula para você que vai ser gigantesca para essa pessoa. As pessoas só têm tempo de olhar para fora quando elas estão por dentro bem resolvidas. Sem dúvida. Porque senão tu acorda todo dia pensando assim, meu Deus, estou triste. Outro dia, meu Deus, estou irritado. Acordou sem propósito. O próximo dia tem um outro problema. Cara, então quando você não está resolvido internamente, se não passar por esse processo de autoconhecimento, você não tem nem o que dar para alguém. Então, por isso que é muito mais raro você ver pessoas altruístas, de fato, que estão realmente ajudando outras pessoas. Por quê? Porque a grande maioria está perdida no seu interior ainda, tentando resolver as próprias questões. Por isso que não adianta só estudar profissionalmente. Eu vou estudar para a minha carreira. Eu converso bastante com o Fernandinho, eu e minha esposa, a gente é líder de casais lá na igreja. Nós temos um casamento recente, inclusive se vocês têm namoradas, vocês tem que pedir elas em casamento. Caso vocês não saibam. Fica a dica, viu, Gil? Ana Júlia, não fica nervoso. Raramente a Ana Júlia assiste até o final, então eu acho que por enquanto eu tô tranquilo. Mas tô nesse caminho, tô trilhando esse caminho. Logo, logo eu vou lá pegar uns conselhos com vocês. E aí o que acontece? A gente fala para os casais assim, eu e minha esposa, a gente tem 3 anos de casamento, mas a gente já contribui com alguma coisa com os outros casais e aprende muito. Nosso casamento cresce demais ajudando outros casais. E a gente fala assim, para a nossa vida profissional, a gente estuda, faz graduação, faz pós-graduação, faz um mestrado e aí quer se aposentar com 55, 60 anos, talvez antes um pouco. Para o nosso relacionamento, que quando a gente casa fala assim, até que a morte o separe, a gente estuda quanto? O que você aprendeu sobre relacionamento até hoje? O que você trouxe de casa? O garoto tá reflexivo. Prestando atenção com profundidade. Né? Toma água. Olha ali. Ele ficou reflexivo, que eu dei uma olhadinha assim, Ele falou assim, vou procurar um curso. Eu vou procurar um curso amanhã. Ele que tá pra casar aqui, cara, tá falando de mim. Gente, não, mas não, depois nós vamos ter uma conversa. Essa piadinha ele pegou. Essa piadinha foi só pra quebrar, porque nós já fechamos 1 hora. Chegamos perto de 1 hora e se deixasse aqui, eu tenho certeza que a gente ia ficar aqui muito tempo conversando ainda. Mas foi muito bom mesmo conversar aqui com você. Antes de mais nada, queria te agradecer mais uma vez. Agradecer também nossos amigos de produção, Arnaldeiras, Tim, que estão sempre conosco. Sempre mandando muito bem. Mandando muito bem, evoluindo cada vez mais. Arnaldeiras aí. E, Vitor, eu espero, já vou me adiantar, mas eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros que a gente possa. Eu sei que a gente tem assunto para fazer um podcast aí de 5, 6 horas, se deixar. Passou 1 hora e 15 minutos, cara. Cara, quase... Quando, né? Não falando... Nós temos ainda um assunto pendente, né? Ele precisava dar em 2 minutos aí um assunto que é muito importante, que é dos cursos dele, cara. Não vai faltar. Então, peraí, vamos voltar. Antes de terminar, vamos escutar um pouco do teu curso. Sobre os meus cursos, então, lembra que eu falei que não queria mais ser gestor naquela época? Aí eu fui gestor por vários anos, e agora eu tenho alimentado outros projetos, e um desses projetos são cursos, eu gosto bastante, não sei se vocês perceberam, eu gosto bastante de ensinar, de passar conhecimento, de falar. Inclusive, que aula!
Além de aula, agradecer obrigado. pela presença, que aula. aula. A hora que ele tava falando que eu tava reflexivo, eu tava realmente olhando, falando, caraca, Eu faz vi o Luiz tudo, assim, ó. tudo faz muito jeito. Assim, não, ó. eu tava olhando assim, que cara fenomenal. Eu falei, que cara fora da curva. Tá, Tio, mas depois, é por favor, verdade, tu isso é edita, verdade. daí tu bota a cara dele, não tá? é só que tu gosta de falar, não. Você fala bem com clareza, consegue Isso é. explicar, tem uma didática Isso é incrível, verdade. incrível. Isso é verdade. Que Eu aula. tenho feito isso também com corretores no mercado imobiliário hoje e incorporadores. Então hoje eu tenho uma iniciativa, um projeto, que eu tenho cursos tanto para corretores que querem se especializar na transação de terrenos para incorporadores, ou seja, aquelas comissões que são milionárias, e tenho também para incorporadores que ou querem começar na incorporação ou querem expandir a sua incorporadora. Então hoje eu faço mentorias e dou esses cursos também. Quem quiser, quem tiver interesse, E é conhecer muito um bom. Só pouquinho. seguir, qual que é o teu Instagram? O Teu Fernando Instagram? foi meu aluno também. O que você tem para dizer, Fernando? Não, eu vou Cara, ser, não é porque eu tô no lado dele, não é porque ele é bem maior, bem mais forte que eu. Mas realmente, cara, o curso Não, é isso é- O muito Fernando bom, tá? chegou em êxtase falando pra nós, não, tu precisa. Ele chegou assim, não, tu precisa fazer, Luiz. É. Cara, não é nenhuma questão de querer ou não, tu precisa. Tu precisa. Se a gente Legal. tá no Não, é mercado porque hoje em imobiliário- dia a gente sabe, né? Esses cursos que tudo. Tudo é curso, tudo. Cara, como ficar trilionário comigo aqui? Tu é trilionário? Não. Isso. Então eu não vou aprender contigo. Isso. Entendeu? E daí o cara ensina como É. fazer, estruturar a parte de uma transação de loteamento. Tá, mas tu já fez? Já. Já fez algo forte? Já. Contigo vou aprender. Cara, eu E, falei cara, sobre isso hoje. É muito sobre qual é a tua história prévia, né? Não só fiz, tô fazendo Exato. ainda. Então eu trago informação da experiência quente no dia a dia, sabe? Prova real. Então, o meu Instagram é @crestanivitor, eu compartilho Arroba bastante conhecimento Crestani lá. Vitor. Crestani Sigam, Vitor. sigam. usa o meu sigam. hashtag lá que ganha desconto também. Vamos negociar isso. Nandinho. Hashtag Fer faz 50. Cara, mas é isso aí, eu quero agradecer vocês o convite, o papo foi muito bom mesmo, espero que a gente faça outras vezes Não, também. faremos com certeza. Não precisa ser gravado, pode ter um vinhozinho também, pode ser só nós. Faremos com Faremos. certeza, porque eu acho que a gente tem muito assunto ainda pra falar. Tem muita coisa que a gente queria falar sobre incorporação, sobre tua vida, além no mercado do que você já disse hoje. Mas assim, a gente precisa deixar esse gostinho de curiosidade pra quem Esse quiser gostinho assistir de os quero mais. próximos, Boa. pra quem quiser ver mais sobre o Vitor. Sigam ele nas redes sociais, sigam o perfil da GZ também, que é um perfil sensacional. E vai ter muita coisa que vocês vão já absorver no perfil dele, eu tenho certeza. Legal. E a gente vai certamente receber de novo episódios mais pra frente, porque eu acho que conteúdo não falta. E É uma parceria que vai. agradecer mais E uma só uma vez. coisa, quando que é a próxima turma agora? Próxima turma, 6/4. 6/4 aí, galera. Próxima turma. Fiquem ligados, sigam o Vitor. Arnaldeiras, Tim, obrigado. Produção, Fernando, Alucinaram. mais novo. Mais novo. Não vai fugir da conversinha do sofá daqui a pouco, né? Ah, vai caralho. mais o GZCast pra conta. Vitor, meu irmão, obrigado. Prazerzão te conhecer. Tenho certeza que, além do nosso bate-papo, é uma parceria que está se iniciando. E vamos longe. Conta com a gente no que for necessário. Sem dúvida. E É vamos isso aí. E agora, Show de filho, bola. vocês vão casar também, né? E agora a gente... Gil, quero saber aí, vai casar ou não vai? Como é que é? Aê, acabou aí, GZCast! Valeu, galera.